Hulk esmaga! Essa frase já define bem o personagem, mas infelizmente o Golias Esmeralda vem sendo sabotado nos cinemas. Ele está numa fase paz e amor, completamente descaracterizado da sua ameaça convencional, mas algumas coisas podem estar prestes a mudar. Será que voltaremos a ver o Hulk amedrontador? A Marvel vai trazer ele de volta? Como e quando isso pode acontecer? Vamos analisar juntos. Talvez a última aparição marcante do Hulk tenha sido em Os Vingadores de 2012, quando o vimos como uma verdadeira força imparável, além de representar uma ameaça que todos deveriam temer, mas a partir daí, o personagem sofreu um grande desgaste. Após aquele filme, a Marvel começou a tratá-lo de forma mais secundária, tirando seu protagonismo e a força avassaladora que ele tinha nos quadrinhos. O Hulk de Vingadores, a Era de Ultron, foi um exemplo claro dessa mudança. O personagem foi forçado a viver um romance com a Viúva Negra, algo que parecia fora de lugar para a natureza selvagem do monstro. Em Thor Ragnarok, vimos um Hulk mais cômico e quase ridicularizado, sem aquele poder destruidor que ele tinha nos primeiros filmes. Ele se tornou um mero coadjuvante de Thor, sendo tratado como uma piada para os momentos de alívio cômico, mas ainda tivemos momentos bacanas do personagem em cena. O auge foi em Guerra Infinita e Ultimato, onde o Hulk foi completamente humilhado, com o personagem fugindo de batalha e até sendo mostrado com medo do Titã Louco, Thanos. O Hulk temeroso, isso não tem nada a ver com o Hulk dos quadrinhos, que é uma máquina de destruição, sem medo de ninguém. E para pregar a tampa do caixão, em She-Hulk tivemos aquilo. O Hulk que apanha para um Jeep, tratado de maneira ainda mais leve e sem profundidade, se tornando quase um coach paz e amor. O motivo de tudo isso provavelmente está relacionado ao conflito de direitos entre a Marvel e a Universal. Isso levou à decisão da Marvel de evitar dar muito destaque para o personagem. Se quiser entender isso melhor, dá uma olhada nesse vídeo aqui do card onde explicamos essa treta. A verdade é que o Hulk começou a ser apenas uma peça de apoio, relegado aos filmes de equipe e aquelas participações meia boca. Mas e se isso mudar? Bolamos algumas maneiras e teorias de como o Hulk de verdade pode retornar aos cinemas. Uma possibilidade interessante para trazer o Hulk raiz de volta seria a partir da introdução do Hulk vermelho em Capitão América Admirável Mundo Novo. O General Ross, agora transformado no monstro, tem o potencial de trazer a verdadeira essência destruidora do Hulk para o UCM. Essa versão do personagem é mais estratégica, mas ainda assim incrivelmente poderosa, criando um contraste perfeito com o Hulk original. Isso poderia provocar um confronto épico entre as duas versões do personagem, com o Hulk verde buscando revanche e sendo obrigado a parar um General Ross fora de controle. Esse embate poderia reavivar a natureza selvagem e incontrolável do monstro, trazendo de volta a força e a destruição que os fãs tanto desejam. Outra opção seria a reinvenção do Hulk verde em eventos como Guerras Secretas ou Doomsday. Com o multiverso em jogo, esses eventos poderiam ser a oportunidade perfeita para trazer o Hulk verde de volta em sua forma mais primitiva e destrutiva. Em uma das realidades alternativas, como o Battle World, o Hulk poderia perder o controle novamente e voltar a ser a ameaça imbatível que todos conhecem, sem a inteligência de Professor Hulk. Essa versão do Hulk seria mais selvagem, menos racional e completamente caótica, oferecendo a chance de revisitar a verdadeira essência do personagem como um monstro incontrolável. E falando no mundo de batalha, mais especificamente no reino de Greenland como nos quadrinhos, Hulk poderia ser adaptado como uma força imparável, dominando uma sociedade composta por outros Hulks. Nesse cenário, o Hulk poderia ser o líder de uma terra onde todos os seres são transformados ou afetados pela radiação gama, criando uma sociedade única de Hulks. Isso permitiria ao personagem reconectar-se com sua natureza selvagem, sendo um monstro imbatível, mais forte e destrutivo do que nunca, algo que muitos fãs esperam ver. Outra possibilidade seria o Líder, um dos maiores inimigos do Hulk, ser um catalisador para o retorno à forma original do personagem. O confronto entre o Golias Esmeralda e o Líder, que possui uma inteligência estratégica impressionante, poderia trazer à tona a natureza destrutiva do Hulk. O vilão, com sua capacidade de prever probabilidades de forma quase sobrenatural, poderia manipular os eventos e forçar o monstro a retornar à sua versão mais raivosa e sem controle, talvez apenas para causar destruição
destruição, ou indo além para se armar contra ameaças futuras, isso se torna uma possibilidade quando lembramos do pós-créditos de Admirável Mundo Novo. Ao visitar o vilão na balsa, Sam é confrontado por ele, que questiona como o herói irá lidar quando os outros chegarem, possivelmente se referindo à crise multiversal que está prestes a assolar as realidades. Também, uma possível reconfiguração nos direitos de distribuição entre a Marvel e a Universal poderia permitir que o Hulk finalmente ganhasse um filme solo, sem as limitações que o impedem de ser tratado com a devida importância. Com um novo acordo, a Marvel poderia explorar o personagem sem a necessidade de compartilhar seu protagonismo com outros heróis. Um filme exclusivamente do Hulk, sem as limitações contratuais, poderia devolver ao personagem a violência e a grandiosidade que ele merece, e finalmente dar a ele o devido destaque, mostrando o monstro como ele é nos quadrinhos, incontrolável e absolutamente destruidor. Outra abordagem interessante para o retorno do Hulk raiz seria revisitando o passado do personagem. A Marvel poderia revisitar os primeiros anos do Monstro de Jade, trazendo Bruce Banner de volta às suas origens com uma nova narrativa. Isso poderia focar no momento em que ele ainda era um monstro caótico e sem limites, em plena luta para controlar sua transformação. Um filme ou minissérie que reexplore a origem do Hulk, mostrando o monstro primal que ele era no início, poderia restabelecer a conexão emocional com o público, trazendo o Golias Esmeralda de volta às suas raízes e reacendendo o que fez o personagem ser tão fascinante em seus primeiros momentos nos quadrinhos. Mas convenhamos, um prequel nunca é tão empolgante quanto uma história atual, particularmente não é uma opção que me agrada. Agora, se formos pensar em uma transformação interna de Bruce Banner, a história poderia ir para um caminho ainda mais intrigante. Ele poderia passar por uma mudança emocional ou psicológica que o levaria de volta à sua versão mais selvagem, sem o controle que ele adquiriu com o tempo. Em Vingadores Ultimato, vimos um Hulk mais equilibrado, mas isso poderia começar a se desfazer. Banner perderia o controle, mas dessa vez, sem a inteligência do Professor Hulk, fazendo com que o Hulk retornasse à sua forma mais destrutiva e imprevisível, criando novamente uma ameaça imbatível como nos bons e velhos tempos. Além disso, outra possibilidade seria uma narrativa onde o próprio Hulk busca conquistar o controle sobre Banner. Nessa versão, o Gigante Esmeralda poderia tentar dominar sua transformação, equilibrando sua raiva com a capacidade de agir de forma estratégica. Essa versão do Hulk seria mais consciente, mas ainda extremamente poderosa, mantendo sua fúria intacta. Sem se tornar um personagem comedido, ele poderia até se tornar um herói que controla sua raiva em momentos necessários, mas que se enfurece e quebra tudo quando é preciso. Mas se a Marvel quiser realmente elevar o personagem, uma opção interessante seria uma narrativa onde o Hulk se volta contra o próprio universo Marvel, semelhante ao que rolou em World War Hulk. Isso o colocaria em um caminho de destruição, criando caos e desafiando heróis como os Vingadores e vilões poderosos. Ele poderia se tornar uma ameaça universal, sendo novamente o monstro incontrolável, subjugando até mesmo as forças mais poderosas do UCM. Essa história colocaria o Hulk como uma força imparável, afastando-se de qualquer ideia de redenção e voltando a ser o perigo que ele sempre foi nos quadrinhos. Agora que temos o Sentry no UCM, seria um momento interessante para adaptar essa saga. Imagina ver a luta entre esses dois nas telonas. Com a expansão do multiverso no UCM, outra alternativa seria introduzir uma versão alternativa do Hulk original. Nesse cenário, poderíamos ter uma versão do Hulk mais selvagem e raivosa, sem a evolução que vimos no UCM, mas com toda a essência destrutiva do personagem nos quadrinhos. Em uma das muitas ramificações do multiverso, o Hulk poderia surgir novamente como a verdadeira ameaça, sem as limitações impostas pela versão que vimos na tela. E por fim, uma grande oportunidade para o retorno do Hulk clássico, e inclusive a mais provável, pode ser o reboot do UCM após os eventos de Vingadores Guerras Secretas. Com a culminação das coisas que ocorrerão na fase multiversal, a Marvel provavelmente irá reimaginar o UCM, trazendo os personagens de volta a uma nova era, e o Hulk, com toda a sua fúria e destruição, poderia ser reposicionado como um dos maiores heróis, vilões ou ameaça desse novo universo. Esse reboot poderia permitir que o Hulk retornasse ao que sempre foi, uma força de destruição imparável, com uma nova história e propósito dentro de um universo que está se expandindo. É a chance definitiva de trazer o Hulk casca grossa de volta.
Mas e você? Gostaria de ver o Hulk raiz de novo? Como acha que ele voltará aos dias de glória? Tem alguma teoria de como isso pode acontecer? Não esquece de deixar seu comentário. Gosto muito de saber sua opinião.